Salve galera, tudo bem com vocês? Professor Expresso aqui vos fala, aqui do canal Inacreditável História. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, é o seguinte galera, na nossa videoaula de hoje a gente vai estar falando aí sobre história do Brasil. Então a gente vai estar falando bastante coisa legal, bastante coisa interessante da nossa história. Até o momento a gente tinha falado aí sobre a história geral, a história do mundo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, globalização, Guerra Fria e tal, mas hoje a gente vai estar falando aí sobre história do nosso Brasilzão velho, esse Brasilzão velho sem porteiro, tá? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo, mas antes, se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu joinha, ative as notificações, isso é muito importante para o professor aqui, tá? Então, dê aquela força aí, galera. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Salve galera, estou aqui de volta no seu, no meu, no nosso Inacreditável História. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, como eu disse lá no iniciozinho do vídeo, a gente ia estar falando hoje de história do Brasil, né? O que a gente vai estar falando hoje? Revolução de 30 e o início da Era Vargas. Então, aí a gente vai abordar uns assuntos aí bastante interessantes, né, na nossa história do Brasil. Eu coloquei uma imagenzinha para vocês aí, né, para vocês terem uma ideia do que era, né, o que foi a Revolução de 30, né, e o início da Era Vargas, tá? Então, galera, começo de conversa, né? A Era Vargas, né, vou fazer uma recapitulação. A gente vai falar de Revolução de 30, né, mas eu vou estar fazendo aí, né, como se fosse uma introduçãozinha para vocês entenderem melhor o nosso conteúdo de hoje. A Era Vargas, ela vai iniciar em 1930 e vai durar até 1945. Ou seja, ela começa, né, em 1930, tá, e se estende até 1945. Né? Então, esse é o período que vai durar a Era Vargas, entendeu, galera? Só que é o seguinte, para a gente chegar na Era Vargas, tem todo um acontecimento histórico envolvido nessa situação, né? Sem contar que o governo Vargas ele é dividido em três fases, tá ok? Ele é dividido em quê? Governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo, tá? Só que o que acontece? Agora a gente vai entrar, né, na Revolução de 30. Primeiramente, para deixar bem claro para vocês, o termo revolução ele não foi, né, usado corretamente. Tá? Por que ele não foi usado corretamente? Se a gente pegar o conceito de revolução, né, ele é baseado em quê? Na sociedade, ou seja, o povo como um todo, né, ele vai lá se manifestar a favor de uma causa própria, o que não aconteceu na Revolução de 30. Então, a Revolução de 30, o correto a se dizer, é o golpe de 1930. Só que para a gente entender um pouquinho melhor o que houve na Revolução de 30 ou no golpe, né, de 1930, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Né? Mais lá atrás, em 1989, até então, quando o Marechal Deodoro da Fonseca instalou, né, no Brasil a sua fase republicana. Porque até então, até 1989, qual que era o regime que imperava aqui no Brasil? Imperava. É o Império. Né? Era o governo português. Só a partir de 1989 que a gente vai ter aí a proclamação da República, onde o Brasil vai começar, de fato, a ser uma república. Até então, o Brasil era ali, né, governado, né, pela família imperial, pelo império da família real portuguesa. Tá? Só que nesse período da República, né,
a gente pode dizer assim, é República Velha, né? Porque vai se instalar no Brasil o período republicano, só que essa República Velha, tá? Ela fica marcada como a República do Café com Leite. Logo, logo vocês vão entender esse termo, café com leite. Mas, né, essa alternância de poder que existia naquela época, ela se concentrava nas principais forças políticas e econômicas do Brasil. Tá? Quais que eram essas forças econômicas, né, forças políticas e econômicas aqui no Brasil? Né? Era o estado de Minas Gerais e São Paulo. Mas, professor, por que São Paulo e Minas Gerais eram as principais forças políticas e econômicas? Muito bem simples. Naquela época, o Brasil ainda era um país, né, agrário. Ele era um país ainda agricultor. E o seu principal produto, ou os seus principais produtos, quais que eram? Né? Em São Paulo era o café, o São Paulo era o maior produtor de café naquela época, e Minas Gerais o maior produtor de leite. Então, por isso que ficou conhecida aí como a República Café com Leite. Tá? E eu elaborei para vocês uma mapinha mental, que é para vocês olharem atentamente, vocês dão uma pausa no vídeo e olhem esse mapa atentamente. Porque esse mapa ele vai mostrar como que foi esse período da República Velha até a gente chegar em 1930. Tá? Até a gente chegar na Revolução de 30 ou no golpe de 1930. Durante esse período de 1889, perdão, até 1930, o Brasil vai passar por algumas mudanças. Tá? Primeiro, a Constituição. Né? A Constituição que Deodoro da Fonseca ele cria, tá? Perdão, galera, que ele cria, onde a primeira manifestação dessa Constituição é a separação entre o Estado e a Igreja. A partir desse momento, o Brasil passa a ser um Estado laico. Porque até então, o que acontece aqui no Brasil? Né? A Igreja ela tem uma forte influência nas decisões políticas e econômicas, né, do nosso país. Então, com a Constituição de 1891, vai haver essa separação. Tá? Vai haver essa separação aí. Ou seja, a Igreja vai simplesmente ocupar o papel dela, né, e a política passa a caminhar, né, por si só, digamos assim. Tá? Então, o que acontece em tudo isso? Né? Há essa separação. Depois, esse encilhamento a Rui Barbosa, é que Rui Barbosa ele não era muito a favor da República. Né? Então, ali tinha alguns fatores ali que culminaram, né, numa meio que revolta contra, né, a questão da República aqui no Brasil. Tinha muita coisa envolvida, especulação financeira, um monte de coisa. Outro dado importante do período da República Velha, né, antes de chegar na política oligárquica, lá na política do café com leite que eu falei para vocês, a gente vai ter o governo, né, do Floriano Peixoto, que vai de 1891 até 1894. Por quê? Esse período do governo na República Velha, ele é marcado por várias revoltas. Primeiro, a gente tem a revolta da Armada, que vai de 1891 até 1893, no Rio de Janeiro, onde a Marinha e o Exército se confrontaram ali por divergências daquela época, e a Revolução Federalista. Essa Revolução Federalista envolvia os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina versus, né, os pica-paus e maragatos, como eram conhecidos naquela época. Então, é a Revolução dos Estados. Os estados não estavam muito de acordo ali com o processo da instalação da República aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente vai ter também, né, como que eu falei para vocês, a República Oligárquica, baseada nessa política do café com leite, né, onde a alternância do poder ali fica entre São Paulo e Minas Gerais. A gente vai ter também a política dos governadores, ou seja, os governadores, então, vão ter forte influência, né, no governo. Nossa, tudo bem? Né? Então, vai ter aí, né, essa alternância dos governadores. A questão do coronelismo também é muito importante. Por quê? Naquela época, né, o coronelismo, ou os grandes fazendeiros, os grandes cafeicultores, os grandes
agricultores da época, é o que mandavam no Brasil. E, em meio a tudo isso, a gente vai ter o voto de cabresto. Para vocês terem uma ideia, o que é o voto de cabresto? É quando eu chego e falo, ó, você vai ter que votar em mim. Tá? Você vai ter que votar em mim, porque senão você vai ser preso, eu vou te matar, um monte de coisa. Então você era obrigado a votar naquele candidato, ou em mim, ou em qualquer outro candidato, né, que esse coronel, esse grande cafeicultor, ou grande fazendeiro, mandava você votar. Então era o voto de cabresto, você era obrigado a votar naquelas pessoas. Ao mesmo tempo, né, durante toda essa República Velha, a gente vai ter alguns movimentos sociais, movimentos rurais e urbanos. A gente vai ter revolta de Canudos, né, a gente vai ter a revolta do Contestado, o cangaço, né, isso tudo, né, vai culminar em inúmeros conflitos aí regionais, né, lá na Bahia, Paraná e Santa Catarina, no Nordeste, com o cangaço, e as revoltas urbanas, né? No Rio de Janeiro, revolta da vacina, revolta da chibata, um movimento tenentista que envolve o exército e muitas outras questões aí. Então, esse mapa mental é para vocês entenderem todo o contexto até a gente chegar na Revolução de 30. Por que aconteceu o golpe de 30? Tá? Então, é por isso que eu fiz esse mapa mental aí, para vocês entenderem todo esse conceito, né, de República Velha. O que acontece agora, galera? Prestem muita atenção. Tá? O que a gente vai ter aí? A gente vai ter a política do café com leite. Tá? O que é essa política do café com leite? Simples. Ela estabelecia um acordo entre os políticos mineiros e paulistas. E eles estavam divididos em dois partidos. O Partido Republicano Mineiro, PRM, né? Perdão, não é coronavírus, é só uma tosse chata, né? Então a gente vai ter lá a política do café com leite, né, que estabelecia, né, um acordo entre os dois partidos. Primeiro, o PRM, Partido Republicano Mineiro, né? E a gente vai ter o Partido Republicano Paulista. E eles ficavam alternando no poder. Só que o que aconteceu? Em um determinado momento, quem estava no poder naquela época era o Partido Republicano Paulista. Só que o Partido Mineiro entendia que era sua vez, né, de um candidato do seu partido, do PRM, assumir a presidência da República. Enquanto, né, o Partido Paulista, o PRP, Partido Republicano Paulista, apresentava o seu candidato, o político Júlio Prestes, ao cargo de presidente. Só que o que acontece? O PRM ele não aceita essa candidatura. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma aliança com outros estados. Quais são os estados que ele vai fazer aliança? Ele vai lá no Rio Grande do Sul e Paraíba e vão formar a Aliança Liberal, ou seja, para romper de vez esse laço, né, da República Café com Leite. Então vão formar essa Aliança Liberal, lançando o seu candidato a presidente, o então gaúcho Getúlio Vargas, e o vice, o paraibano, né, do estado da Paraíba, João Pessoa. Só que o que aconteceu nessa história? O candidato paulista, Júlio Prestes, ele venceu as eleições, né, deixando muitos políticos naquela época insatisfeitos, principalmente os políticos da Aliança Liberal. Por quê? Alegaram inúmeras ocorrências, fraudes eleitorais, né, sem contar também o fato do seu então candidato a vice, né, o João Pessoa, ter sido assassinado. Né? Aí o que acontece? Aí vai acontecer a revolta de uma vez. Aí o que vai acontecer? Os simpatizantes do governo de Getúlio Vargas não perderam a oportunidade de culpar quem? Os paulistas. Né? O PRP, que é que falaram que foi a mando de Júlio Prestes que foram lá mandar matar, né, o João Pessoa. Né? E acusaram aí o Partido Republicano aí, paulista, né, de assassinato. Aí a gente vai entrar na era Vargas. Tá? Então, só para vocês entenderem, foi dado um golpe naquela época. Né? Foi dado um golpe na Revolução de 30, ali, né, o que culminou tudo isso. Né? Aí o Júlio Prestes ele não assume o governo. Né? Aí o Washington Luiz ele dá uma intervida ali, faz uma intervençãozinha ali, e depois ele entrega o cargo para Getúlio Vargas. E a era Vargas, tá?
é o nome que se dá ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos, de 1930 a 1945. E esse período, galera, foi um marco na história brasileira em razão de inúmeras coisas que o próprio Getúlio fez no país, tanto nas áreas sociais quanto nas áreas econômicas, né? E, como eu disse, a Era Vargas ela teve início, né, com a Revolução de 30, onde a gente dividiu, né, essa Era Vargas em 3 períodos. Governo provisório, que vai de 1930 a 1934, o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937, e o Estado Novo, de 1937 a 1945. Só que a Revolução de 30 ela é marcada pelo quê? Pela expulsão do poder da oligarquia cafeeira, tá? do próprio poder. Ou seja, houve um golpe, não houve a revolução, como eu falei para vocês, houve o golpe. Então, foi um golpe. Tá? O termo revolução é para deixar mais bonitinho. Né? Tanto é que agora, no dia 9 de julho, é comemorado somente aqui no estado de São Paulo o feriado da Revolução Constitucionalista de 1932. O que é essa Revolução Constitucionalista de 32? Tem a ver com a Revolução de 30, período em que Vargas está no governo provisório de 1930 a 1934, onde a gente vai entender melhor isso. Então aí, né, o símbolo da nossa aula de hoje, que é nada mais, nada menos do que o próprio Getúlio Vargas. Então o que acontece? Esse golpe do exército, né? Vamos entender a Revolução de 30, né? Em 1930, foram realizadas as eleições para presidente da República, tá? Como eu disse anteriormente. Então, o que aconteceu? Essa eleição deu a vitória ao candidato governista do Partido Republicano Paulista, Júlio Prestes. Entretanto, esse é o conceito da história. Prestes não tomou posse, pois a própria Aliança Liberal, nome que foi dado aos aliados mineiros, gaúchos e paraibanos, recusaram-se a aceitar a validade das eleições, alegando que a vitória de Júlio Prestes ali tinha inúmeras fraudes. Né? A questão do voto do Cabresto, aquela sujeirada da política toda. Vocês já devem estar acostumados mais ou menos, né, com essa sujeirada da política aí. Então, o que aconteceu? Os Estados aliados, principalmente o Rio Grande do Sul, planejaram então uma revolta armada. Só que essa revolta armada, né, acaba agravando ainda mais, tá, quando então o candidato a vice-presidente de Getúlio Vargas, João Pessoa, é assassinado lá em Recife, capital do Pernambuco. Como os motivos dessa morte foram muito duvidosos, muito controversos aí, os próprios apoiadores de Getúlio aproveitou disso e usou esse fator em seu favor, atribuindo culpa à oposição ou ao partido governista lá do Júlio Prestes. Né? Deste modo, aumentou, né, a indignação popular. Tá? O que acontece? O Brasil, naquela época, vamos retornar um pouquinho lá da nossa história geral. O que estava acontecendo no mundo um ano antes de 1930, um ano antes das eleições? Estava ocorrendo no mundo a crise de 1929, e o que a gente estudou lá em História Geral. Então, o Brasil estava sendo afetado, né, em 1929 e em 1930 por essa crise, né, de escala global que afetou a economia do mundo inteiro, principalmente o Brasil. Por que eu digo principalmente o Brasil? Mais uma vez, o Brasil era o principal exportador de café. E o principal comprador de café, do café brasileiro, era os Estados Unidos. Então, com a crise de 1929, né, em 1930, o governo americano, ou os Estados Unidos, deixa de comprar o nosso produto. Então, houve ali todo um movimento, né, entre a população, o exército, né, para se mobilizar, né, para ir contra o governo de Júlio Prestes. Por quê? Se o governo de Júlio Prestes fica no poder, ele ia dar preferência ao café, ia dar um jeito, né, de favorecer os grandes cafeicultores da época. Então, naquele momento, em 1930, agravado pela crise de 1929, formou-se então uma junta militar, composta por generais do exército. Ou seja, lá no mês seguinte, a eleição, né, em 3 de novembro, Júlio Prestes não chegou a assumir, foi deposto e fugiu junto com Washington Luiz,
e o poder simplesmente caiu no colo do Getúlio Vargas, né? Porque o Júlio Prestes, né, foi deposto ali, teve essa junta militar, o Washington Luiz passa o poder para o Getúlio Vargas e põe assim um ponto final na República Velha aqui no Brasil. Ou seja, acabou toda a regalia da oligarquia cafeeira aqui no Brasil. E aí a gente vai entrar, né, na era Vargas, de fato, em 1930. Então, o que acontece nesse período aqui, dando início à era Vargas, tá, galera? O que acontece? O governo provisório, ele teve como objetivo, primeiro momento, reorganizar a vida política do país. Como todo processo de transição de um governo político, né, dependendo do partido, qual é a primeira meta de um governo? Reorganizar toda a política do país. Neste período, o Vargas, né, ele deu início de um processo chamado centralização do poder. Ou seja, regime ditatorial. Né? Só que eu costumo falar assim, Vargas, exclamação, né? Ou você ama, ou você odeia. Tem muita gente que enaltece Vargas, como também tem muita gente que critica. Não tem, é o meio termo. Ou você ama ou você odeia. Não tem como você ter os dois. Tá? Então você ama ou você odeia Vargas. Eu, particularmente, acho que o Vargas ele foi cara sacana por ter dado um golpe, não dele, mas do partido dele. Só que ele fez inúmeras coisas positivas para os trabalhadores daquela época e para os trabalhadores futuros, para nós aqui, os trabalhadores futuros. Então, o que acontece? A primeira coisa que ele faz é centralizar o poder. Ou seja, o poder é dele, somente dele. Um dado curioso desse período do governo Vargas. Antigamente, os então governadores eram chamados de presidentes de Estado. Tá? Então, tinha o presidente do Estado de São Paulo, o presidente do Estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul e por aí vai. Só que ele, Vargas, né, nessa ideia de centralização do poder, ele vai falar assim, bom, presidente só tem um e sou eu. Então, o que ele vai acabar? Ele vai eliminar todos os órgãos legislativos, em esferas federais, estaduais e municipais. Tá? Diante da importância que ocorreu tudo isso, o processo, né, de centralização, né, e que os militares tiveram, né, na estabilização da Revolução de 30, do Bloco de 30, os primeiros anos, né, da Era Vargas foram marcados pela presença dos tenentes, ou seja, do pessoal ali do Exército, né, os principais cargos. E por esta razão, eles foram designados representantes do governo para assumir os controles do Estado. Nessa época, então, Vargas vai denominar interventores. Né? Só que essa política, né, tinha a finalidade de anular a ação dos antigos coronéis e a influência política que eles, coronéis, detinham regionalmente. Então, essa política aí intervencionista consolidou um clima muito grande, um clima de tensão forte entre as velhas oligarquias e os militares interventores. Pois o que acontece? A oposição às ambições centralizadoras de Vargas se concentrou onde? Em São Paulo. Em São Paulo, onde, né, os principais, né, as principais oligarquias, ou os principais cafeicultores, ou todo esse, como que eu posso explicar para vocês? Esse pessoal do ramo aí da agricultura brasileira, vamos falar assim, ao português claro, né, se concentrou aqui com um apelo, né, de uma autonomia política e de um discurso mais regionalista. Ou seja, a velha oligarquia convoca o povo paulistano, né, a lutar contra o governo de Getúlio Vargas. Qual que era a ideia da velha oligarquia com o povo paulistano? Exigir uma eleição para a elaboração de uma Assembleia Constituinte, ou seja, uma nova Constituição. Aí, a partir desse momento, teve início, né, a origem da chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Essa que eu acabei de citar para vocês, que o Estado de São Paulo é feriado
o 9 de julho, né, que é um símbolo onde marca, e mesmo que o Estado de São Paulo tenha perdido esse confronto contra o governo federal, é um motivo aí para o paulista, um motivo de orgulho, né? Porque, querendo ou não, mesmo o governo paulista tendo perdido a Revolução Constitucionalista de 32, né, eles conseguiram sim ter a Constituição aprovada. E, como eu disse, mesmo que o governo derrota as forças revolucionistas, né, o governo paulista, Vargas, então, ele vai convocar eleições para uma nova Constituinte. Tá? E nesse processo eleitoral, devido até ao desgaste que foi gerado, né, nos conflitos paulistas, né, as principais figuras do militarismo, ali, dos tenentes, perderam o seu espaço, né, e resultou numa nova Constituição, onde, em 1934, né, essa nova Constituição ela foi promulgada. Só que essa nova Constituição, essa Carta Constitucional, ela deu maior poder ainda ao próprio Getúlio Vargas, que ele adotou aí algumas medidas democráticas e criou as bases da legislação trabalhista. Aí que eu venho, né, falar que Vargas foi muito bom para alguns setores, né, das camadas sociais no Brasil, principalmente a classe trabalhadora. Então, ele criou a legislação trabalhista, né, a jornada de trabalho, né, toda essa, o que a gente tem hoje no dia atual, jornada de trabalho de 44 horas semanais, 13º, fundo de garantia, essas coisas todas, foi Getúlio Vargas que criou. E, além disso, ele sancionou o voto secreto e o voto feminino. Tá? Ou seja, antigamente só podia votar quem? Quem era maior de 18 anos, quem tinha posse, quem tinha dinheiro. E aí ele sanciona onde todo mundo tem que votar e o voto seja secreto. Tá? E por meio dessa resolução e o apoio da maioria do Congresso, Vargas conquistaria futuramente mais um mandato. E ia se perpetuar mais um tempinho aí no poder, que esse governo constitucional que vai de 1934 a 1937. Só que tem um porém. Né? Esse segundo mandato de Vargas, conhecido como governo constitucional, né, e a altercação política se deu por em volta de dois ideais primordiais. Primeiro, fascista, vocês já estudaram isso na história geral, que era um conjunto de ideias e preceitos políticos e sociais totalitários introduzidos na Itália, né, por Benito Mussolini, que era defendido aqui no Brasil pela Ação Integralista Brasileira, a AIB, né, e o democrático representado pela Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que era favorável à reforma agrária, na luta contra o imperialismo e a revolução por meio da luta de classes. Só que o que acontece? Né? A ANL, aproveitando desse espírito revolucionário, então você tinha de um lado o movimento fascista no Brasil, de outro lado você tinha, né, o espírito revolucionário baseado, né, no comunismo soviético lá de 1917, né, com a Revolução Russa. Então você tinha esses dois meio termos aí. Então você tinha lá, né, a ANL, né, a Aliança Nacional Libertadora, né, buscando esse espírito revolucionário aí, né, e promoveu uma tentativa de golpe contra o governo de Vargas, que era ditatorial, meio lá de origem fascista. Então você tinha de um lado, né, o fascismo, bom para fascismo varguista, digamos assim, ditatorial varguista, né, contra, né, a liberação, né, ou seja, o espírito revolucionário que era empregado aqui no Brasil, né, com incentivo de alguns comunistas, né, de algumas pessoas ligadas ao comunismo soviético. Porém, em 1935, alguns comunistas brasileiros iniciaram algumas revoltas dentro de algumas instituições militares, né, no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, no estado de Pernambuco. Só que, como eles não tinham muita interlocução, como eles não tinham muito ali combinado as coisas direitinho, né, como se fosse um paredão do Big Brother, você combina a rota, essa articulação acabou caindo por terra.
né? E ela ficou conhecida até como intentona comunista, uma intenção de você promulgar o comunismo aqui no Brasil. Intenção comunista. Né? E ela foi simplesmente, facilmente contornada e controlada aí pelo governo do Getúlio Vargas. Só que, no entanto, né, o Vargas, ainda mesmo ele cultivando essa política de centralização, né, após a experiência frustrada pela parte da esquerda, né, ele utilizou, né, essa tentativa de golpe, né, como um saldo positivo a seu favor. Ou seja, ele simplesmente declara estado de sítio aqui no Brasil. O que é um estado de sítio? A ameaça de um ataque iminente de forças opositoras. Com essa medida, né, Vargas perseguiu todos os comunistas da época, né, mediante essa ameaça comunista, e conseguiu anular a nova eleição que ia ser em 1937, né, anunciando, né, uma outra tentativa, né, que era mentirosa, por sua vez, né, de um outro golpe comunista, e ficou conhecida como Plano Cohen. Então, Getúlio Vargas simplesmente ele anula a Constituição que ele mesmo tinha criado em 1934, dissolve todo o poder legislativo, fecha o Congresso e ele passa a plenos poderes, de forma mais ditatorial ainda, governar o Brasil com amplos poderes, inaugurando assim um Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Esse Estado Novo foi colocado em prática em novembro de 1937 e era anunciado em cadeia nacional, né, pelo próprio presidente, pois tinha início ali naquele exato momento, em 10 de novembro, a ditadura na história do Brasil, ou um período, né, de ditadura na história do Brasil. Como eu disse, né, sob o pretexto da existência de um plano comunista, né, de tomada ao poder, Vargas fecha o Congresso e impôs ali o país em uma nova Constituição, que ficaria conhecida depois como Polaca, pois ela teria sido inspirada na Constituição da Polônia, também de tendência fascista, ou, né, ditatorial, digamos assim. Então, o golpe que Vargas organiza, né, junto aos militares, teve apoio de grande parcela da sociedade. Uma vez, né, desde o final de 1935, o governo sempre reforçava aquela propaganda anticomunista, alarmando toda a classe média, trabalhadores. Né? Na verdade, ele estava se preparando, né, para apoiar a centralização política, ou seja, para ele ficar mais um tempinho no poder. Só que, ao mesmo tempo, dá com uma mão e tira com a outra. Né? Ele dá esse golpe aí, só que, ao mesmo tempo, o que ele vai dar para o povo? Aquela coisa de pão e circo, né? Lá conhecido no Império Romano. Né? O povo todo passando dificuldade, então vai lá da festividade, da comida, o povo fica tudo feliz e esquece dos problemas. Infelizmente é assim que acontece na maioria das vezes. Né? Então o que acontece? Em 1937, Vargas impôs uma política de censura, reprimiu a atividade política e perseguiu e prendeu todos os seus inimigos ali, né, da esquerda. Ao mesmo tempo, né, ele deu continuidade à sua política, né, nacionalista, digamos assim. Né? A criação da CLT, que é a consolidação das leis de trabalho, publicou o Código Penal, né? Código do Processo Penal, todos são em vigor atualmente. Né? E Getúlio Vargas também foi responsável, né, pelas concepções da carteira de trabalho, justiça do trabalho, salário mínimo, descanso semanal remunerado, tudo que a gente tem nos dias atuais. Tá? E o principal motivo, ou o principal acontecimento em relação à política externa, foi a participação do Brasil na Segunda Guerra. O Getúlio Vargas, qual que é o ideal dele? Fascista. Então quer dizer que ele vai apoiar os alemães, italianos? Não. Né? Tanto é que o Brasil estava em cima do muro nessa época. Ele não sabia se ele apoiava os Estados Unidos ou se ele apoiava os alemães, italianos ou nazistas e fascistas, como assim dizer. Fato é que ficou uma grande contradição no governo Vargas. Né? Porque, tecnicamente, ele dependia da economia norte-americana ou dos Estados Unidos
e possuía uma política semelhante ao nazismo e ao fascismo. Só que o que acontece? A derrota das nações fascistas e nazistas foi a brecha que surgiu para, até então, o crescimento da oposição de Vargas. Ou seja, né, Vargas, mesmo sendo, né, vamos falar assim, fiel escudeiro dessa política, né, nazista, fascista, ele acabou seguindo. Por quê? Precisava de dinheiro, então ele vai seguir quem? Vai seguir os norte-americanos. Com a derrota do nazismo e do fascismo, surgiu a oportunidade, então, da oposição crescer cada vez mais, ou seja, por uma luta na questão da democratização. Né? Ou seja, o processo de democracia no Brasil vai ganhar força. Com isso, o que acontece? O governo foi obrigado, né, a trazer todos aqueles caras que eles tinham, né, que o próprio Vargas tinha mandado prender, né, foi dar um indulto aí, ou seja, dar uma liberdade, né, sem consequência nenhuma, né, e além de tudo isso teve que constituir, né, uma eleição, né, geral no Brasil, né, ou seja, acaba aí por fim, o governo Vargas, esse período ditatorial do governo Vargas, né, e as eleições ocorreram normalmente, né, que também foi vencida pelo próprio candidato que foi apoiado pelo governo, o general Eurico Gaspar Dutra, e chegaram no fim aí da era Vargas, mas, entretanto, todavia, contudo, dois pontos, vírgula, abre parênteses, aspas, né, não era o fim de Getúlio Vargas, né, na política do Brasil, porque ele vai retomar em 1951, ele volta, né, pelo povo, eleito realmente agora democraticamente pelo povo, né, na questão do voto popular. Tá? E aí eu elaborei também mais um mapinha mental, né, para vocês entenderem, né, o que foi o governo Vargas. Como que ele subiu no poder? Né? Ele sobe no poder como? Através da Revolução de 1930, né, que destruiu Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes. Foi apoiado pelos tenentistas, né, que criou aquela aliança liberal. Teve a sua política trabalhista, né, as criações, né, da CLT, os movimentos trabalhistas, sindicatos, né, a questão do Ministério do Trabalho, a Revolução Constitucionalista, novas constituições, nomeou vários interventores, né, para ir tomar conta aí dos estados, né, promoveu a centralização do poder, dissolveu o Congresso, substituiu governadores por interventores, né, a economia do café, que ele teve como reação, fez uma forma de valorizar o café, ou seja, durante a crise ele comprou todo o exporte, todo o excedente de café, porque o produto brasileiro não perdesse seu valor lá fora. Em meio a tudo isso, criou um Departamento Nacional do Café, né? E, né, todas as crises políticas aí, né, que houve durante o governo Vargas. Entendeu? Então, basicamente, Vargas é isso. Tá? Ditatorial, centralizador, governo fascista, ditatorial, ligado, né, ao nazismo. E é basicamente isso, galera. Essa é a nossa aula, né, de história do Brasil, aí passando pela Revolução de 30, lembrando um pouquinho, né, da República Velha, de como que era antes da Revolução de 30, e esse período aí, né, em que a gente tem Vargas, né, por 15 anos, no poder de 1930 até 1945. Salve galera, estou aqui de volta, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. A gente falou aí de história do Brasil, a gente falou Revolução de 30, era Vargas, né, todo o período em que Vargas ficou aí no poder. Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Então, lembrando galera, né, se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu joinha, tá? Comente, curta, tá? Tirem suas dúvidas, eu estou aqui à disposição para vocês, sempre que vocês precisarem, tá? Qualquer coisinha, dá um help, né? Dá um help
Perdão aí, meu inglês é muito bom, mas downhill, chega junto, vambora. E se liga, semana que vem tem mais videoaula e quarta-feira, não se esqueça, quarta-feira tem geografia. Falou, galera? Um forte abraço para vocês e a gente se vê na nossa próxima videoaula aqui no canal Inacreditável História.